A Igreja Católica tem em seu patrimônio uma diversidade de edificações, com as mais variadas denominações: capelas, matrizes, paróquias, catedrais, basílicas. Você sabe qual é a diferença entre cada uma delas? É preciso ter em mente que existe uma diversidade de estilos arquitetônicos que vão dar características a essas edificações. Aqui no Brasil, por exemplo, encontramos templos que são barrocos, neoclássicos, rococós, góticos, modernos. Mas não é o estilo decorativo e arquitetônico que vai definir a sua denominação na hierarquia da igreja. Então, como diferenciar e entender cada uma delas? Nós tendemos a chamar todas as edificações católicas de igreja, que é um termo hoje em dia usado de uma forma muito genérica. No entanto, é sempre bom se ater às definições originais. Vamos começar pela capela. Por definição, a capela é um edifício com apenas um altar de celebração. Ela pode ser comunitária ou particular. Existem capelas em bairros, em localidades mais afastadas da diocese, como também em hospitais, quartéis, fazendas, colégios, propriedades particulares. Geralmente são construções mais simples e de menor porte, onde o atendimento do sacerdote se dá muitas vezes de forma itinerante, ou por demanda, para celebrar batizados ou casamentos, por exemplo. Ou seja, nas capelas não costuma haver um sacerdote assistente exclusivo, ainda que essa não seja a regra. Dessa forma, elas ficam subordinadas à paróquia da diocese. As igrejas são edificações que reúnem mais de uma capela em um único edifício. Normalmente são templos que atendem a uma comunidade maior, estabelecida em uma determinada região. Nesse caso, costuma haver um sacerdote destinado pela diocese para exercer suas funções eclesiásticas de uma forma fixa, junto aos grupos de fiéis e religiosos sob a sua jurisdição, um pároco, razão pela qual geralmente as igrejas são denominadas de paróquias. Algumas igrejas têm a denominação de matriz. Geralmente o nome diz respeito às primeiras igrejas edificadas numa região. Elas têm um valor histórico, que geralmente está intimamente relacionado à história da cidade. Lembre-se que até alguns séculos atrás, as cidades se estruturavam em torno das igrejas, que eram os edifícios principais e geralmente os mais altos para a vida social das civilizações cristãs. Acima das capelas, das paróquias e da matriz está a catedral, que é a principal igreja da diocese em termos jurídicos. É lá onde se encontra a cátedra do bispo. Geralmente, por estarem no topo da hierarquia eclesiástica, as catedrais são construções de maior grandiosidade e imponência do que as demais igrejas da diocese, para que se possa reunir nelas um grande número de fiéis e geralmente abrigar objetos e imagens de arte sacra de grande valor. Basílica é um título dado pela Igreja Católica a um determinado templo, que tem uma maior importância devocional na região, e são construções maiores. As basílicas originais são, na verdade, as igrejas mais antigas do cristianismo enquanto fé pública. Tem muita gente que se esquece que o cristianismo sempre prosperou em meio a perseguições e proibições, das as mais terríveis. Durante os primeiros 300 anos da nossa fé, essa foi a regra em praticamente todo canto. A partir de Constantino é que a igreja vai desenvolver lugares públicos de culto. E estes não podiam adotar os modelos dos antigos templos pagãos, que tinham uma função inteiramente diferente. Afinal, a igreja tinha que reservar um espaço para que toda a congregação pudesse se reunir para o serviço religioso. Assim, as igrejas adotaram como modelo os amplos salões de reunião, que eram conhecidos nos tempos clássicos como basílicas, usualmente mercados cobertos ou edifícios para audiências públicas dos tribunais. Eles tinham uma forma elíptica, com compartimentos mais estreitos e mais baixos ao longo das laterais, divididos do corpo central por colunatas. Nenhuma das primeiras basílicas permaneceu inalterada, mas é possível, contemplando as mais antigas, formar uma ideia do aspecto geral dessas construções. Atualmente, as basílicas têm um status mais internacional, pois esse título é dado diretamente por Roma, além de ter certos diferenciais, como um altar reservado ao Papa, ao Cardeal ou ao Patriarca. Nas basílicas encontramos relíquias dos santos e, por isso, geralmente, elas têm uma grande influência espiritual na localidade. Para exemplificar um pouco melhor essa explicação, eu vou usar a Diocese de Olinda e Recife como referência, já que é nessa região em que vivo e que preserva um patrimônio religioso belíssimo. O nosso arcebispo tem a sua cátedra na Catedral da Sé, que fica no centro histórico de Olinda. Inicialmente uma capela simples de taipa, edificada ainda no início do século XVI, sendo logo depois reconstruída em alvenaria e tendo passado por várias adaptações até o final do século passado. Ela tem um estilo maneirista, entre o Renascimento e o Barroco. Com as suas duas torres, está num dos lugares mais altos da cidade. É uma vista maravilhosa. Em Recife, temos a Matriz da Boa Vista,
construída por solicitação da Irmandade do Sacramento da Santa Cruz, que já funcionava no Recife desde 1771. Ela se tornou matriz exatamente pela intensidade do movimento religioso da região da Boa Vista. A sua fachada, toda em pedra de cantaria, sem cobertura de tinta, possui um estilo renascentista, inspirado no Santuário de Bom Jesus do Monte, lá em Portugal. Na nossa arquidiocese são 127 paróquias. Dessas eu destaco a Madre de Deus, cujo nome oficial é São Frei Pedro Gonçalves. Fica no bairro do Recife Antigo e é uma igreja belíssima, muito procurada por aqui para casamentos. Ela tem várias capelas laterais e o altar-mor é trabalhado em talha dourada, no estilo rococó. Também chamada de Capelinha da Jaqueira, porque situada dentro do atual Parque da Jaqueira, temos a Capela Nossa Senhora da Conceição. Sua construção se deu em meados do século XVIII, quando aquelas terras ainda tinham o nome de Sítio da Jaqueira. É uma pequena edificação barroca, com o interior decorado por azulejos portugueses, tão comuns nas construções carmelitas e franciscanas. E tem um belíssimo altar que apresenta traços do estilo rococó, com um fundo colorido, um colorido claro que contrasta com o dourado. Esta capela está ligada à paróquia Nossa Senhora das Graças. Aqui em Recife, no bairro de São José, temos ainda a Basílica Nossa Senhora da Penha, restaurada recentemente. Todas as sextas-feiras, a Basílica da Penha reúne um grande fluxo de devotos, quando é dada a bênção de São Félix, pelos frades capuchinhos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deu para começar a diferenciar as coisas? Se vocês gostaram, cliquem aqui embaixo, deixem um comentário de vocês, compartilhem o nosso conteúdo nas redes sociais, falem para os seus amigos que ainda não conhecem a Casa Católica, falem pessoalmente. Eu sou Carla Rodrigues e essa é a Casa Católica.